Olá, queridos alunos, tudo bom? E aí, como é que vocês estão? Eu espero que todo mundo esteja bem, esteja ficando em casa o máximo que puder durante esse período da pandemia. Bom, essa aqui é a nossa videoaula de Direito Constitucional. Vou tentar, nesta aula, englobar o slide 1 e 2, tá bom? O slide 1 foi bem introdutório e o slide 2 aprofunda mais o conteúdo, por isso nós vamos tentar juntar os dois slides nessa única videoaula, tá bom? E eu vou tentar, na medida do possível, respondendo nas videoaulas as perguntas de vocês. Por isso que, novamente, eu peço, não deixem de ler o conteúdo, não deixem de ler os slides, de pegar os livros, procurar os tópicos dos slides nos livros e ler, fazer as atividades propostas. E, claro, postar as suas dúvidas. Você pode postar aqui no YouTube ou lá no Google Sala de Aula, que no próximo vídeo eu respondo para você, tá bom? Falo o seu nome, digo, olha, o aluno tal perguntou tal coisa, e a gente vai trocando assim, dessa forma, já que nós não podemos estar pertos durante algum tempo, tá bom? Bom, o direito constitucional, então, ele vai existir, mas nós não podemos perder de vista que o direito ele é uma coisa só, ele é o direito, como um grande bloco único. Só que se você pensar em todas as áreas, todas as situações em que o direito age na vida humana, em todas as leis que existem, seria muito difícil que nós tivéssemos que estudar todo ele como um bloco único só. Por isso nós criamos os ramos do direito. Principal ramo, direito público e direito privado. O direito constitucional está no ramo do direito público, porque ele é um direito que vai, de alguma forma, regular, proteger direitos coletivos, que dizem respeito ao bem comum. Questões que envolvem a coletividade e não questões particulares, íntimas e pessoais de cada uma. Essa área vai ser cuidada pelo direito privado, mas é tudo direito. Essa divisão é muito mais relacionada à competência. Competência para nós é distribuição de trabalho. Então, cada um fica com um pedaço do trabalho, mas o trabalho é um só. E dentro, inclusive, dos ramos principais, que é o público e o privado, você vai ter as subdivisões, que são as disciplinas e as matérias do direito. Então, a que nós vamos estudar é o direito constitucional. Esse direito constitucional, então, vai se importar em estar estudando as regras, princípios e as normas que se compõem numa Constituição. Nós estudamos também a história do direito constitucional, o poder constituinte, que vai fazer surgir a Constituição, as causas históricas que fazem surgir novas constituições, né? E até mesmo entender a importância da Constituição hoje em dia. Quando o direito constitucional surge no século XVIII, a primeira Constituição do mundo vai ser a Constituição americana, você vai ter uma ideia de uma lei geral que atinge todo o território nacional, não importa a extensão que ele tenha, e que vai ser para todos. Uma lei que, de alguma forma, iguala as pessoas, né? É uma lei para todos. E vai trazer regras gerais que vão, de alguma forma, tentar disciplinar, ordenar a vida em comum. Não nos aspectos pessoais do cotidiano, da vida, da intimidade, da casa de cada um, mas aspectos que dizem respeito a todos nós. Regras que têm muito mais uma cara de universalidade, de todo. E isso vai aparecer dentro do nosso direito ainda hoje, né? Ele continua com essa vertente. O direito constitucional, então, ele vai, ao longo da sua existência, sofrer uma evolução. Então, quando antes ele tinha uma grande preocupação em criação de normas de administração, para o executivo, legislativo, judiciário, criação de normas e organização de estrutura, ele passa, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, a pensar em princípios. Ele passa a criar ideias, de alguma forma fossem universais e que viessem a proteger a dignidade da pessoa humana. Então, a dignidade da pessoa humana passa a ser o principal objetivo do direito constitucional e da própria Constituição em si. Porque até então, antes, havia muito mais uma preocupação de administração da coisa pública e da relação coletiva dos indivíduos. Agora, a ideia é muito mais a dignidade da pessoa humana
e, óbvio, numa perspectiva macro, né, de coletividade. Ainda existem as questões de administração, de coletivo, de executivo, judiciário, legislativo, tudo isso existe, mas sempre com a visão principiológica dos princípios gerais de direito que hoje estão dentro da Constituição. Porque após a Segunda Guerra Mundial e os horrores do Holocausto, se sentiu a necessidade da criação de regras que protegessem o indivíduo e a pessoa humana. De quem? Do outro ser humano? Não, do Estado. De outro Estado, não, do próprio Estado dele. Porque durante a Segunda Guerra Mundial, os cidadãos que foram presos e foram retirados de suas vidas e foram colocados em campos de concentração, eles eram alemães. Nem sempre a Alemanha prendeu estrangeiros. Não, prendeu estrangeiros também, mas você pode pensar assim, mas o cara era estrangeiro, além de judeu. Beleza, era inimigo. Não, ele também prendeu judeus alemães. E aí, nessa ideia, ele despiu a pessoa de tudo que ela tinha, do seu nome, da sua propriedade, da sua dignidade e da sua vida. E as constituições, então, passam a fazer uma proteção maior do indivíduo, protegendo ele dos outros homens, protegendo o que ele tem dos outros homens e do Estado. Porque percebeu-se que o Estado podia ser mais lesivo ao homem do que qualquer outro homem. E aí a Constituição passa a mudar e a ter um outro viés. Claro que isso muito inspirado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, embora ela seja hoje muito criticada, mas por pessoas que nunca leram a declaração. Aqueles que não fizeram direitos humanos ainda, eu aconselho que quem puder, aproveita esse período de pandemia, vai lá na internet, pega a declaração. São 30 direitos que vão, de alguma forma, proteger desde o teu direito ao trabalho, ao lazer, à família, à saúde, à educação, à moradia, à alimentação. É ampla, né? Buscando proteger o ser humano na sua essência, sua liberdade de expressão, de pensamento, de manifestação. Então, tudo isso hoje se encontra na nossa Constituição. E a Constituição passou a ser um grande farol a iluminar todo o resto das leis. Porque antes disso, você tinha o Código Civil como principal eixo de proteção do indivíduo através do seu patrimônio. Então você estava protegido desde que eu protegesse seu patrimônio. O problema é que quando você protege patrimônio e não pessoas, você vai ter uma enorme quantidade de pessoas desprotegidas, porque não tem patrimônio. Porque o Código Civil ele foi totalmente criado e feito. Quando vocês começarem a estudar direito civil, vocês vão ver isso. Todos os capítulos deles, normalmente, estão envolvendo a sua grande maioria o que ela tem. Esse ter pode ser um bem imaterial como crédito, como pode ser um imóvel, um direito à herança, né? São coisas que eu possuo, que fazem parte do meu patrimônio. E aqueles que não possuem patrimônio acabam, de alguma forma, tendo pouca proteção jurídica. Então, esse Código Civil, ele durante muito tempo, até porque não foi a primeira, porque a nossa primeira lei de código foi o Código Comercial, que também é totalmente patrimonial, já vê o próprio nome. Ele vai regular as relações de comércio, de trocas, né, de circulação de riqueza. Só circula riqueza quem tem riqueza. Quem não tem riqueza não está circulando. Depois você vai ter o Código Civil, a regrar a vida do indivíduo. Mais tarde o Código Penal, Constituição. Nós tivemos algumas constituições ao longo da nossa história. Então você vai tendo, ao longo da história humana, e o Brasil também nessa mesma perspectiva, o direito civil muito centralizador das leis, como se fosse a grande lei máxima. Isso acontece em vários países, inclusive no Brasil. Até porque o Código Civil ele é muito longo. Porque ele vai pegar a pessoa desde que ela nasce até a morte dela. Tudo que ela faz praticamente está ali. E aí, você tinha, claro, o Código Penal, mas o Código Penal está tratando de ilicitudes, de crimes, e nem todo mundo vai praticar crimes, né? Eu sempre costumo brincar com isso. Eu espero que vocês
durante a vida nunca venham a praticar nada que está no Código Penal, mas vocês com certeza vão praticar quase tudo, se não tudo que está no Código Civil. Quer fazer contrato, dar recibo, fazer procuração, dar quitação, fazer uma tradição de uma chave, vender um imóvel, comprar um imóvel, receber uma herança, deixar herança, ter um filho, casar, enfim. Tudo isso que está no Código Civil, eu espero que vocês tenham a alegria de viver, se já não viveram na prática, né, na vida. Então, dentro dessa lógica, o direito constitucional, já desde os seus primórdios, ele vai ganhar, desde a época de Kelsen, vocês devem ter visto a Introdução ao Direito, a Pirâmide de Kelsen, ele vai, na hierarquia das leis, ganhar um destaque de lei máxima, de lei suprema, da lei de maior importância. Então, quando você pensa na pirâmide, né, você vai ver no topo a Constituição Federal. Abaixo da Constituição Federal, todas as nossas outras leis. E aí, todas elas têm que ser feitas de acordo com a Constituição. Caso contrário, essas normas serão inconstitucionais. E as leis que já existiam antes da Constituição? Elas têm que, de alguma forma, obedecer à Constituição. Caso contrário, nós dizemos que ela não foi recepcionada pela Constituição de 88. Por quê? Porque contraria a norma constitucional. E pelo princípio, nós precisamos o quê? Da harmonia do tecido legal. O sistema jurídico tem que ser um todo harmônico, não pode haver conflito de normas. Conflito de normas se resolve com o quê? Revogação. Vocês devem ter visto isso também em Introdução ao Direito. Então, a revogação, mesmo que de forma tácita, vai acontecer. E no caso da Constituição, vai existir o fenômeno da inconstitucionalidade ou da não receptividade dessa norma. Então você vai ter abaixo da Constituição as leis complementares, leis ordinárias, delegadas, decretos, resoluções, portarias, contratos, uma série de leis abaixo da Constituição, tá? Todas elas têm que vir olhando para cima e sendo iluminados pela luz da Constituição até embaixo. Isso vocês devem ter visto. Quem não lembra disso, eu aconselho dar uma olhada lá no material de Introdução ao Direito e relembrar essa questão para ver a posição central e hierarquicamente superior da Constituição em relação às normas infraconstitucionais, ou seja, que não são da Constituição. Bom, a Constituição, então, ela vai ser um sistema de normas que, de alguma forma, dizem respeito à estrutura do governo, à estrutura do Estado, à administração pública e coletiva, os direitos coletivos, os direitos fundamentais do indivíduo. Tudo isso você vai encontrar na nossa Constituição Federal. Normas sobre organização, competência para elaboração e criação de leis, tudo isso vai estar na nossa Constituição. O constitucionalismo, então, ele é um fenômeno em que você vai encontrar exatamente a Constituição como centro do ordenamento, que quando ele surge, não acontece. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, você vai encontrar a Constituição no centro da nossa lei, da nossa legislação no geral. Esse fenômeno do constitucionalismo fez com que várias leis precisassem ser relidas. Agora, lendo-se com um olhar dos princípios constitucionais. As leis que foram feitas depois da Constituição, depois desses princípios, elas já precisaram ser feitas obedecendo esses princípios, essas regras gerais da Constituição. Então, ela vai servir como um orientador para a leitura da lei que já existia antes dela, como para a criação de leis. E também, óbvio, na hora da aplicação da lei. Então, na hora que a lei é aplicada, o legislador, o juiz vai precisar também se utilizar dessa visão constitucional na hora que vai aplicar a lei. Então você vê como é que ele tem essa posição em todos os instantes,
né? Na hora de ler, de compreender, de elaborar e de aplicar, eu preciso nunca me afastar das questões constitucionais. Daí vai surgir o direito civil constitucional, o direito direito penal constitucional, vários ramos do direito relacionados ao constitucional. Então, esse movimento social que foi surgindo no mundo, né? Porque a gente vai pensar no indivíduo desde a criação do direito, ele vai se humanizando e nesse processo de humanização ele vai tornando a sociedade cada vez mais humana e cada vez protegendo mais os direitos. Eu até indico a leitura de um livro, se vocês não leram em introdução, que se chama A Luta pelo Direito, do Rudolf von Jhering. E esse livro é um livro pequenininho, tem 80 páginas, facinho de ler, tranquilíssimo de ler. E o Jhering, ele traz muito essa perspectiva do direito como construção humana, como produto da nossa história. Vocês também devem ter visto isso em História do Direito. Então, o direito sendo produto da nossa história, da nossa Constituição, foi preciso que muitas pessoas sofressem, que muitas pessoas sangrassem, morressem, chorassem, para que a gente aprendesse com os nossos erros. Isso acontece em todas as ciências, inclusive com a ciência jurídica. Então, muita coisa foi acontecendo ao longo da humanidade. Então, você vai ver, por exemplo, que durante muito tempo o racismo era permitido no nosso país. Era algo com previsão constitucional. Você fazia diferenças entre brancos e negros na própria Constituição. Você fazia a possibilidade de que irmãos tivessem direitos diferentes. Por quê? Porque um irmão era bastardo, que foi tido fora do casamento, e outro irmão era dos pais casados. Então, o irmão que tinha pais casados, que não era bastardo, tinha mais direitos que os outros irmãos. Então, são perspectivas que hoje são completamente superadas, mas que é importante a gente compreender ao longo da nossa essência, ao longo das nossas aulas, para exatamente perceber que o nosso objetivo hoje é ampliar essa proteção do indivíduo, né? E proteger o ser humano, não mais o que essa pessoa possui ou a posição que ela está na sociedade, mas proteger o indivíduo, o ser humano, o que de muita forma legitima o direito, legitima o Estado e legitima a própria democracia. E esse fenômeno, ele foi um fenômeno sociocultural que ele não acabou, ele continua existindo e ele vai começar principalmente lá na França e nos Estados Unidos principalmente. A gente chama de Primavera dos Povos, onde você vai encontrar o fenômeno da independência americana, a Constituição americana, depois eles vão criar o presidencialismo, a democracia americana. Você vai ver lá na França a queda da Bastilha, você vai ver a Revolução Francesa, como fenômenos que vão marcar o mundo e vão de alguma forma influenciar os estados que vão surgir ao longo desse tempo, né, e vão continuar ainda nos dias de hoje nos influenciando, né? Nós continuamos vivendo, por exemplo, o presidencialismo, que foi uma forma criada lá pelos americanos das 13 colônias no século XVIII. Bom, esse desenrolar, então, vai fazer com que os princípios, embora eles não estejam necessariamente em leis, embora muitos já estejam, eles têm uma força atrativa, uma força que obriga. Isso que é importante dizer. Esses princípios não são mais, como se pensava no passado, desejos da nação. A nação deseja criar uma sociedade justa, com igualdade social. Não, isso não é um desejo. Isso tem que acontecer. Esse aqui é o problema. Isso é que é o difícil de colocar em prática. E é isso que o direito constitucional moderno vem trazendo para nós. É que esses princípios que diz que todos nós somos iguais e que temos que viver numa sociedade com justiça social, isso não é um desejo, isso tem que ser uma realidade. Isso é uma força que tem que pautar toda a administração pública, toda a ação de organização, de orçamento, de medidas públicas, de atuação dos agentes públicos, dos políticos, minha, sua, de todos nós.
Então essa força é uma força normativa, não é uma força diretiva, que propõe diretrizes para o futuro, como alguns falavam no passado. Eu, quando eu fiz faculdade, se falava ainda nisso. Você vê como é que eu sou velha, né? Lá no século passado, quando eu fiz faculdade de Direito, se falava muito disso. Ah, a Constituição tem normas programáticas que, de alguma forma, programam, definem regras futuras para a sociedade, são planejamentos, são objetivos a serem alcançados. Hoje a gente não pensa mais assim não, hein? Acabou isso, hein? Tem que ser real. E quando? Hoje. E se não for real para mim hoje? Entra com uma ação e exige que seja hoje realidade para você. Que não seja para todo mundo, mas para você, no seu caso, que foi lá exigir, vai ter que ser. Ah, eu quero direito à moradia, eu não tenho moradia. Você entra com uma ação e vão ter que te dar moradia. Vai ter que fazer. E se todo mundo começar a descobrir isso, vai ser um inferno. O legislativo vai parar, vai ser uma loucura, vai ser pior do que a pandemia. O dia que as pessoas descobrirem seus direitos, vai ser uma loucura. O judiciário vai ficar de uma forma tão assoberbado de ações e petições que o país vai parar. Mas ainda as pessoas não conhecem, não exercem, né? Por isso que há, infelizmente, um grande trabalho de se levar ao desconhecimento do direito, o que impossibilita o próprio exercício da cidadania e da democracia, porque só há democracia onde as pessoas estão legitimamente exercendo seus direitos, porque os conhecem. Eu ter um governo que é do povo, para o povo, pelo povo, é muito mais do que o meu direito ao voto. Ele tem que ser muito mais amplo. É eu conhecer e ter consciência do poder que o meu voto tem, de que eu estou elegendo um representante. Tem pessoas hoje que não entendem que o legislativo é composto pelos políticos. Tem governantes que não entendem isso. E que a política não é um demônio, não é o inferno, não é o apocalipse. A política é a forma como nós encontramos para nos governarmos. E a política é a arte do diálogo. Olha que coisa bonita. De contemporizar. Eu cedo, você cede, do consenso. De buscar interesses comuns. Deveria ser assim, né? Embora na prática a gente não tenha conseguido fazer. Eu costumo dizer que a democracia é uma coisa muito poderosa. Eu fico imaginando aqueles caras lá nos Estados Unidos, lá nas 13 colônias, lá no século XVIII, vindo cada delegado da sua colônia e fundando um estado novo, longe de rei, longe de imperador, e aí de uma forma eles acreditavam que longe de tirania, e onde criou-se um estado livre, e que é feito pelo povo, e que quem governa esse povo? O povo. Para quem? Para esse mesmo povo. Eu fico arrepiada, essa coisa mais bonita. O dia que a gente conseguir fazer isso, o mundo vai ser um paraíso, porque a essência disso é a coisa mais bonita do mundo. Isso é a essência da igualdade, da liberdade. O problema é que a gente não conseguiu botar isso em prática. Porque quando você elege o cara chega lá no poder e ele se distancia de nós. E aí... E o problema que eu acho, inclusive, que a gente tem o processo, que eu acho que... Vocês devem ter visto isso em Teoria Geral do Estado. Vocês veem como é que as matérias introdutórias são importantes. Quantas coisas eu já falei hoje aqui que eu remeto às disciplinas de primeiro período. Então, a Teoria Geral do Estado, vocês devem ter visto que o presidencialismo, por exemplo, ele precisa impedir a reeleição. A reeleição, ela de alguma forma desvirtua o presidencialismo, porque o poder tem que ser temporário. E a pessoa tem que voltar para o povo. Porque você imagina que você elege um vereador, um deputado, um prefeito, que amanhã vai estar andando de ônibus comigo. Então eu vou fazer o meu melhor, porque amanhã eu vou encontrar esse cara. Ele convive comigo, ele vive no mesmo lugar que eu. Né? Ele faz parte da sociedade comigo, ele é povo. E daqui a 4 anos ele volta pro povo. O problema é que eles não voltam mais pro povo. Eles agora ficam na elite. Né? Que eu brinco que é Olimpo, lá dos deuses gregos, e não volta mais pra população, não fica mais no povo. Às vezes o cara, ele era o Zé do posto, conversava com todo mundo, bebia cerveja ali na esquina, aí Zé do posto se muda, vai morar na Barra, nunca mais toma cerveja com os amigos, a não ser nas eleições, que ele volta lá no bairro onde ele
começou a vida dele política, encontra com os amigos, dá um jogo de camisa. Vocês conhecem o esquema, como é que é, infelizmente, essa questão. Então, a questão da democracia e da Constituição são essenciais para a nossa compreensão. Deixa eu aqui abrir o slide 2. Abrir. Então, quem quiser também vai lá, pode pegar o seu slide para acompanhar. Então, a necessidade que a gente precisa ter de conhecimento da Constituição, ela perpassa o aluno do direito. Ela deveria ser uma disciplina dada a todos os indivíduos, a toda a sociedade, para que a gente pudesse ter realmente um Estado democrático de direito, como está previsto na Constituição. Bom, o constitucionalismo clássico, então, como eu começo relembrando a aula passada, ele vai, então, partir da ideia de organização do Estado, de estrutura de Estado, de governo, né, de organização. Você vai ter, então, dentro da ideia da Constituição do nosso país, nós temos a Constituição Federal, nós vamos também ver algumas questões de direito comparado, onde nós vamos ver algumas normas constitucionais de outros países, e vamos ver também algumas regras que dizem respeito às constituições em geral, né, a teoria geral da Constituição. E aí, quais são as fontes, né, de onde vem o direito constitucional? Quando você pensa lá em introdução ao direito, fonte do direito é a lei. Nós sempre temos a perspectiva de que o direito vem da lei. Essa é o sistema positivista, né, do direito escrito. Então, quando nós positivamos o direito e tornamos ele escrito, essa lei passou a ser a nossa fonte do direito. Eu acho que essa fonte não é única. A gente vai encontrar situações que há o direito, mas não existe lei, porque o legislador não tem como legislar sobre tudo. É impossível que ele faça regras sobre absolutamente tudo. Bom, e nas fontes? Bom, a fonte direta ou originária é a própria Constituição. Então, uma Constituição dá origem à outra. E aí você vai fazer, depois a gente vai ver isso, através do poder constituinte, a convocação da Constituinte, para eleição desses deputados que vão ter o poder de criação de uma nova Constituição. Agora, depois a gente vai ver que existem eventos e circunstâncias que vão dar origem a essa Constituição. Mas, a princípio, na fonte originária direta é a própria Constituição. E na fonte direta delegada, nós vamos encontrar os órgãos que vão fazer as leis, que vão elaborar as leis, a Constituição, que vão estar criando essas regras. Na fonte indireta, imediata ou derivada, nós temos a jurisprudência e a doutrina, como também os princípios gerais do direito. Essas fontes são fontes complementares, elas auxiliam principalmente no momento em que eu quero entender a Constituição. Porque quando você pega a lei para ler, principalmente quem não tem o hábito, nunca leu uma lei, ela é realmente escrita de forma difícil de compreender, principalmente quando é necessária uma compreensão sistêmica, ou seja, ligar um artigo com outro, uma lei com outra, é mais complicado realmente. Por isso a gente usa em muitos momentos o quê? A jurisprudência, que é a decisão dos tribunais, a doutrina, que são os livros, os artigos dos estudiosos do direito, e os princípios gerais do direito, que são aqueles conjuntos do direito, aqueles conjuntos de ideias básicas e universais que compõem a essência do direito. Também são conceitos e noções que você vai ver lá no direito, Introdução ao Direito. Bom, outra coisa que também se falava muito, você ainda vê se falar,
como é que eu vou ver essa Constituição atualmente? E aí surgiu o neoconstitucionalismo. O que é o neoconstitucionalismo? É uma releitura do próprio constitucionalismo. Começou-se a perceber que eu precisava não apenas ler a lei e ficar numa interpretação literal desta lei, porque eu podia, através dessa leitura muito literal, muito dura, causar injustiças. Você vai ver que durante o período, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, durante o Holocausto nazista, estava tudo previsto na lei, tudo autorizado por lei. Não tinha nada ilegal ali. Nada ilegal. Tudo era legal. O problema está legal porque está na lei. É moral? É correto? Aí já é um outro ponto. E aí começou-se a entender que, embora a palavra direito trouxesse na essência etimológica, linguística da palavra, a ideia de justo, certo, correto, quando eu ligo a palavra direito à lei, produto do homem, uma ordem vinda do poder legislativo ou do poder dominante, pode ser um rei a fazer uma lei, e vou ligar direito à lei, que foi o que o positivismo fez, o que não foi de todo ruim, mas quando ele liga isso e deixa seco, eu vou fazer o quê? Leis injustas. E vou tornar uma coisa que seria paradoxal, o direito injusto. Então, direito, lei e justiça passaram a ser coisas diferentes. Posições estranhas. E se o juiz fosse a boca da lei, ou seja, ele abrisse a boca, saísse lei, ele podia cometer injustiças. Como se cometeu ao longo da história da humanidade, em que você tinha uma lei permitindo, por exemplo, a escravidão. Então, era legal. O juiz, se você fosse lá reclamar algum direito de propriedade de escravo, ele ia te dar a lei. O problema e cadê a justiça? E cadê os princípios gerais de direito? Cadê a igualdade? Cadê a liberdade? Cadê a dignidade da pessoa humana? Eu preciso disso. Por isso, o neoconstitucionalismo vai fazer, então, com que essas normas, esses princípios constitucionais sejam muito mais do que um programa futuro, político, para se botar em execução um dia, quem sabe, tomara. Mas uma prática em que o juiz, se for necessário, efetive essa realidade, mesmo que a política ainda não tenha conseguido executar, tá? Então, nessa percepção, as políticas e as ações dos governantes também precisam estar de acordo com a Constituição. Então, é preciso que haja, por exemplo, não apenas, aí a gente fala muito da questão da corrupção, né? E a corrupção, ela vai muito além do que simplesmente você pensar em alguém que foi lá e pegou o dinheiro para si. O dinheiro que era público para si. Ele é muito mais amplo do que isso. Porque o dever de probidade, de honestidade, engloba muito mais do que isso. Como, por exemplo, eu saber que vai ser emitida uma lei, um decreto, uma medida provisória, que vai mexer com o mercado de capital, e eu ficar quietinha. E não contar para o meu amigo banqueiro, que vai ter um grande ganho lá na frente, se eu abrir minha boca. Notem, eu diretamente não estou ganhando nada com isso, eu estou ajudando o meu amigo, estou sendo bacana, legal. Mas é óbvio que tem algum ganho aí, né, embutido nessa história. E eu estou ajudando alguém através de uma informação privilegiada que eu tenho acesso em razão do meu cargo, função. É crime. Então, essa perspectiva do direito constitucional vai fazer uma limitação ao poder político. Então, o político, o agente público, ele vai precisar agir em estrito cumprimento do dever legal previsto na Constituição, não apenas na lei, mas também nas questões principiológicas. Então, muitas vezes, nem talvez haja a lei específica para isso, mas chamado o juiz a julgar, ele vai precisar julgar com base nos princípios gerais de direito, os princípios constitucionais.
Ah, mas não tem lei que regule esse princípio. Não importa, ele vai ter que aplicar ao caso concreto, porque esse indivíduo está pedindo isso. Então, um dos traços iniciais desse neoconstitucionalismo é que a Constituição, com lei regulando, sem lei regulando, tem força normativa. É lei. Vai cumprir. Ah, mas não sei como é que vai ser. Vai cumprir. Quem foi lá e pediu vai receber. Não tem o que fazer. Ele vai ter também uma grande preocupação com ponderar princípios, porque em muitas situações você vai encontrar dois direitos conflitantes, dois princípios constitucionais conflitantes. Eu vou tentar equacionar isso e não submeter um ao outro. Então, por exemplo, eu quero ir para a rua me manifestar, eu quero ir lá gritar alguma coisa, eu quero manifestar. Posso? Pode. Mas aquela pessoa que quer andar na rua. O que eu faço? Posso limitar a passeata à meia faixa da rua. Você está manifestando, está andando, e as outras pessoas também. Incomoda, incomoda. Mas aquela pessoa tá passando. Vai demorar a passar? Vai, mas vai passar. Então, eu equilibro, eu pondero, eu equilibro esses direitos. Eu tento contemporizar, né? Ponderar. Eu vou ter também muitos debates filosóficos jurídicos. Muita interpretação subjetiva. Esse é um perigo que existe no neoconstitucionalismo. Porque os meus valores quanto indivíduo, até mesmo a minha religião, quem eu sou, a minha moral, vai interferir, querendo ou não, vai existir parcialidade. Na minha leitura de vida, desses princípios. Então, por exemplo, a vida humana, para quem tem uma religião vai ser uma coisa, para quem tem outra pode ser outra, para quem não tem pode ser outra. Então, existe realmente essa possibilidade. Outra coisa que vai acontecer muito vai ser exatamente a necessidade de eu pedir auxílio jurídico, né, ao mundo jurídico, dos processos, das técnicas jurídicas, para conseguir a efetivação desses direitos, já que o legislativo, de alguma forma, se quedou inerte. Não há regulamentação para eu exercitar esse direito, que tem previsão constitucional, ele está na forma principiológica, eu quero esse direito e é necessário, então, que o judiciário haja. E um exemplo clássico disso é o casamento homoafetivo. E aí notem, gente, você quanto indivíduo, quanto a pessoa, você pode concordar, discordar, você tem todo o direito de não querer para si. O que você não pode interferir no outro. E nem pode negar a existência das uniões homoafetivas. E que eles são um fato jurídico que precisa ser regulado pela lei. E aí, esse casamento não é permitido pela lei. O problema é que se você pegar o Código Civil, você vai ver que o Código Civil vai dizer que é permitido o casamento entre homem e mulher. A lei fala homem e mulher. Você vai ver que a Constituição, quando ela vai reconhecer a união estável como entidade familiar, ele vai falar que é uma entidade familiar composta por homem e mulher, né, na união estável. Ele vai falar também da diversidade de sexo como requisito para a união estável. O problema é que o artigo 5º fala que a lei não pode fazer distinção. E a lei está fazendo distinção. Então, foi necessário que o Supremo Tribunal Federal viesse a julgar e depois o Conselho Nacional de Justiça viesse a emitir uma determinação para reconhecimento das uniões homoafetivas, embora não exista lei. Por quê? Pelo princípio da igualdade. Ah, mas não tem lei. Não tem mesmo, não. Não tem. Então não pode. Não, tem que poder. Porque as pessoas são iguais. Sejam homossexuais ou heterossexuais, poliamor, sei lá, pode chamar o nome que você quiser, você pode ser o que você quiser. Desde que não seja crime, você pode ser o que você bem quiser, tá? Outra coisa que acaba acontecendo muito é um Estado que tem que ser muito garantista. Ele tem que cuidar dos interesses e direitos fundamentais individuais. Embora a Constituição não tenha sido feita e pensada inicialmente, quando se pensou em Constituição lá no seu surgimento, em proteção de direitos individuais.
Ele só vai surgir principalmente por força da questão do Estado, muitas vezes, ser um principal violador do direito individual e de precisar de uma lei que dissesse os direitos individuais, já que o direito civil só se ocupava dos direitos patrimoniais e não se ocupava dos direitos e garantias individuais. Então, o Estado ele tem que garantir que existam esses direitos realmente. Outro ponto importante é que vai haver, então, a onipresença da Constituição. Tudo você vai usar a Constituição. Direito administrativo, Código de Trânsito, penal, civil, empresarial, tributário, tudo ligado à Constituição. A Constituição fica onipresente realmente. E vai fazer também uma ideia de pós-positivismo e de juridicialização, que eu tenho um pé atrás com isso. Porque quando você pensa em Montesquieu, nos três poderes, você precisa perceber que a divisão entre legislativo, executivo e judiciário, e é uma divisão de competência, de trabalho, porque a soberania é o poder uno, você separou as competências. Quando você hoje permite o pós-positivismo e a jurisdicialização, você está permitindo ao juiz criar lei. Quando, na verdade, é permitido pela Constituição o julgamento de caso concreto e preenchimento de lacuna legal de acordo com o caso concreto solicitado. Só que diante hoje da nossa inércia e da incompetência do nosso legislativo, o judiciário vem julgando, criando súmulas e criando julgados e normativas através de conciliação de justiça com força de lei, que é o próprio caso do casamento homoafetivo, que é a autorização do aborto eugênico para bebê anencéfalo e com hidrocefalia. Até 3 meses. Então, são situações que surgem diante da lacuna de ação do próprio legislativo. E aí, um caso concreto, a cidade fervendo, negócio bombando. O juiz fica, não posso fazer nada, não, porque não tem lei. A própria Constituição não autoriza o juiz. Mas lembre-se, é diante do caso concreto, quando o juiz é invocado, porque a justiça é inerte. Esse é um princípio. E quando você permite a judicialização das leis, você está permitindo que o juiz, sem ser provocado por todos, num direito coletivo, venha dar normativa que interfira em toda a sociedade. Essa é uma crítica que particularmente eu faço. Porque ele não foi eleito para fazer lei. Porque no sistema representativo, o órgão que faz lei é o legislativo e o executivo, que foram eleitos para isso. O judiciário é através da, muito aspas, meritocracia, pelo amor de Deus. Mas é acesso a concurso público, né? Então, você vai ter que ter uns cuidados aí pela frente, uma preocupação. Eu vou parar por aqui, que eu achando que esse vídeo está ficando muito grande, e vou entrar depois com o vídeo 2 para vocês, continuando esse assunto, para vocês, continuando depois o slide 2, tá bom, pessoal? Beijo para todo mundo, aproveita esse período para estudar, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.